Olha só como Deus faz. Esse aqui é o irmão Natanael. Ele entrou em contato conosco para nós compartilharmos o testemunho dele aqui no nosso canal. Esse irmão Natanael, ele conta o seu testemunho da libertação das drogas. Ele passou um cheque sem fundo para um pastor e esse pastor falou para ele: olha, se você não me pagar, você vai ter que entrar em contato comigo de novo para me pedir ajuda novamente. Olha só, irmão, o testemunho do irmão Natanael é um testemunho muito forte. Eu peço que você assista comigo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link com o episódio completo do testemunho do irmão Natanael. Esse vídeo está postado lá no canal Chronicast, podcast Barbosa Júnior. Assista comigo até o final. Bom, a história minha, o meu primeiro contato com o pastor Gilson foi numa época muito obscura da minha vida, né? Que nessa época eu era envolvido com entorpecente. Era usuário de cocaína e eu me lembro que na época eu não tinha mais roupa e o pastor Gilson, ele vendia, sempre passava assim, vendendo roupa, enxoval, né? E eu olhando para minha situação, não tinha mais roupa, tinha vendido as roupas que eu tinha, usando para trocar em droga, né? E vi ele descendo com o carro, vendendo as suas roupas. Peguei um cheque do meu pai na ocasião, que era assustado, tinham roubado meu pai. E ele assustou, que ele tinha um outro talão. Eu fui, peguei um cheque, abri o portão, me deparei com o pastor Gilson e fui e ofereci para ele, né? Se ele aceitava um cheque, enfim, que eu precisava de umas roupas. Ele foi e aceitou. Só que ele não sabia que era sem fundo. Mas, pastor Gilson, o senhor olhou aquele jovem. Quantos anos você tinha na época, Natanael? Eu tinha aproximadamente uns 16 anos. 16 anos. Um jovem de 16 anos com cheque na mão, o senhor não desconfiou, não? Eu desconfiei, portanto, eu disse para ele assim: olha, rapaz, eu vou pegar esse cheque sabendo que é sem fundo, sabendo que é assustado, eu vou pegar, tô vendendo as roupas para você, mas só que eu trabalho com esse material para sustento da minha família, eu sou um pai de família, eu sou crente e você... Se tá me enganando, você pode pagar um preço e você vai vir pedir desculpa para mim depois. Um dia você vai pedir perdão para mim, vai pedir desculpa. E isso aconteceu pouco tempo depois. O senhor não conhecia ninguém da vida do Natanael? Eu já conhecia o pai dele, mas ele eu não conhecia, eu nunca tinha visto. Eu vi pela primeira vez, a segunda vez. Pelo nome, então, foi o aval para o senhor poder receber, pegar aquele... E faz tempo que não tinha cheque, hoje em dia é Pix, é mais fácil. Hoje né? É Pix, naquele tempo era cheques, né? E ele me deu aquele cheque, ele não tinha fundo, eu não recebi mesmo. Ele comprou até bastante roupas, acho que comprou até para uma namoradinha na época, umas jaquetas jeans muito bonita. E ele fez uma compra boa, né? E eu estava mais ou menos sabendo, mas eu quis ajudar ele. Só que eu falei assim, olha, se você não pagar depois, você vai voltar para pedir desculpa para mim, você vai voltar a falar comigo, porque eu dependo disso para cuidar da minha família e você não vai me enganar, não. E foi a história assim. Mas e aí, Natanael, dá sequência e depois do cheque? Naquele dia, na verdade, por ele conhecer meu pai, né? Eu vi que ele estava meio que desconfiado quando eu ofereci o cheque para ele. Mas enfim, né? Acabou aceitando. Eu peguei aqui aquelas roupas que, na verdade, depois eu acabei vendendo tudo em droga, né? E dali passou-se alguns tempos, né? E meu primeiro contato com o pastor Gilson foi esse, que foi inesquecível, né? Eu não sabia qual seria o propósito de Deus de ele ter aceitado, sabendo que aquele cheque, como foi dito, né, poderia ser sem fundo, e ele já imaginava isso daí, porque a minha condição física me denunciava, né, meu rosto, ou seja, um jovem drogado não tem muito como se esconder, né? Mas foi a maneira como Deus preparou aquele encontro, né? Para mim estar conhecendo ele, e lá na frente eu vou estar contando aqui para vocês o plano de Deus na minha vida, né? Por intermédio do pastor, Deus, ele mudou completamente a minha vida. E Deus, ele é maravilhoso, né? Porque ele pega situações onde seria improváveis, impossíveis, que a pessoa que trabalha no comércio, ela tem aquela visão de quando a pessoa está bem ou não bem intencionada, né? E com certeza foi o Espírito Santo que falou pro pastor Gilson: vende que sou eu que cuido de você.
É. É eu que cuido de você, eu tenho uma obra aí para ser feita e tem que passar por isso. Eu costumo dizer o seguinte: Deus, ele nos atrai. Também. A gente não sabe a forma, mas de alguma forma ele nos atrai até ele. E essa foi a forma que Deus achou para te atrair, né? Pelo que o pastor disse, seu pai já fazia parte da igreja. Não te levou para a igreja? Você nunca tinha tido algum outro contato com o evangelho? Sim, na verdade, eu fui criado no berço evangélico, né? Desde que eu me conheço por gente, desde da minha infância, assim, eu me lembro que meu pai, ele sempre me levava para a igreja, né? Muitas das vezes, assim, eu ia para a igreja, assim, de uma forma contrariada, não queria ir. Algumas vezes dentro da igreja, assim, ele acabava me agredindo, me batendo, e aquilo ali mexeu muito comigo, né? Tanto é que eu saí da igreja com aproximadamente 15 anos, justamente por conta da maneira que meu pai, ele nos tratava dentro de casa, né? Ou seja, dentro da nossa casa, éramos em 5, né? 5 irmãos, Ruth, Miriam, Tiago, Natanael e Marco. E minha mãe, ela não era evangélica, né? Ela simplesmente, vendo a forma como meu pai nos conduzia, então ela não queria ir para a igreja, porque, como eu disse, dentro de casa, assim, meu pai ele era muito taxativo, né? Ela assim, não tinha muita conversa com ele. Qualquer coisa para ele assim, ele não sentava, não conversava. Geralmente, para vocês terem uma ideia, assim, eu aprendi lendo com ele assim com uma palmatória. Então, a gente foi criado assim de uma forma assim muito para nossa geração, assim, nossa época assim, eu não tive praticamente infância, porque ele nos privava, né? Ele achava que criando a gente dentro da igreja, obrigando a gente a ir para a igreja, seria o mais correto. Quando, na verdade, hoje eu entendo, né, que acho que o amor ele é a base de tudo dentro de uma família. E quando se diz assim, um cristão, na verdade, né, um pai, uma mãe que quer conduzir o seu filho a uma igreja, eu acho que o exemplo começa dentro de casa. E naquela situação assim, sempre meu pai, por ele ser da roça, né, ele foi criado de uma forma diferente. Então, a forma que ele foi criado, ele queria que nós fôssemos também daquela maneira. Só que é um pouco diferente, né? Então, todos, assim, amigos, até hoje que nos conhecem, que frequentavam a igreja com a gente, assim, eles viam meu pai muitas das vezes, assim, nos agredir. Por exemplo, vou dar um exemplo. Ele colocava a gente para orar, tinha um círculo de oração, assim, de segunda, e ele me colocava do lado dele. Se, de repente, assim, pastor, eu ameaçasse olhar, abrir os olhos, ele já olhava, ele já catava e me puxava a orelha, né? E aquilo para mim, todo mundo, assim, os outros irmãos vendo, aquilo era uma humilhação. Quando não, às vezes eu ia beber uma água, porque eu vi que ele estava orando muito, eu falei, opa, eu deixo, eu vou ir lá tomar uma água. Eu ia. Quando eu chegava lá, do nada ele aparecia. E ele me via, ele já pegava e já me agredia. E por conta disso daí, aquilo era um pouco ruim, constrangedor, né? Porque todo mundo, assim, via, não só eu, como meus irmãos, às vezes, assim, ele batendo, sem necessidade, então aquilo foi mexendo muito com a gente. E como eu disse, né, eu saí da igreja, justamente um dia, tinha acabado o culto, e eu fui conversar, né, com alguns amigos, que é de costume, terminou o culto, vamos conversar, aí ele chegou próximo de mim e falou, vamos embora. Eu falei, pai, só estou conversando aqui com o Marcelo e já estou indo. Aquilo ali foi o suficiente, não podia responder. Tinha que obedecer. Como eu fui responder para ele dessa forma, ele foi e me deu um soco no meu nariz. E eu vim ao chão. Quando eu caí no chão, começou a sangrar o meu nariz. E diante daquela situação, os meninos vendo, os adolescentes vendo, os irmãos viam, ninguém podia fazer nada. E aí eu peguei, porque ele era ignorante, né? Ele não aceitava ninguém se intrometer nas atitudes dele. Aí eu peguei, me levantei, olhei para ele, saí chorando. Nessa época eu congregava na igreja do Jardim São Cristóvão, era muito distante da minha casa, a gente ia de a pé, né? E eu tinha medo, porque era de noite que a gente ia para a igreja. Eu sempre ia com ele quando a gente ia para a igreja, que tinha alguns caminhos que era escuro. Então, eu tinha medo, né? Mas naquele dia eu fui tomado uma força tão grande que eu passei por cima do medo e falei para ele, olha, a partir de hoje eu nunca mais piso meus pés na igreja. E fui para minha casa. Quando chegou na minha casa, a minha mãe me viu, né, com a minha camisa toda sangrando, e me perguntou. E ali eu só chorava e falei, mãe, eu quero sair de casa, não quero mais conviver com meu pai, não quero ir mais para a igreja, eu quero sumir. Ela chorando, falou, mas o que aconteceu? Eu peguei e contei para ela, né? Aí ela disse para mim, não, fica aqui, eu vou conversar com ele, isso vai passar. Eu falei, não, mãe, eu não aceito mais essa condição. E dali em diante, naquela noite eu saí e fui a um bar e pedi ali uma dose de bebida, coisa que eu nunca tinha feito, e comecei a beber e se gerou um ódio muito grande dentro de mim. E por conta disso, os dias foram se passando e eu já não conseguia conversar com mais ninguém,
já não olhava mais pro meu pai porque eu não entendia. Na verdade, um adolescente, né? Você ser tratado dessa forma por um pai, e na verdade ele tem que te dar amor, e quando você vê a falta desse amor, desse afeto, e de repente se transforma assim em agressão, então você não entende. E por conta daquilo, eu peguei e comecei a... gerou uma confusão muito grande dentro de mim. Aí eu comecei a pegar e, entre aspas, fui pro mundo. E ali no mundo, conheci um rapaz, né, que era muito amigo meu, e eles notaram, assim, dois rapazes, né, do colégio, eles notaram, assim, pastor, o quanto que eu era triste. Às vezes eles me chamavam para sair, eu não queria sair. Vamos jogar bola, eu não queria. Sempre isolado. Aí um dia eles pegaram e falaram, não, você precisa sair, você precisa conversar, você precisa se interagir. Só que dentro de mim havia ali eu precisava ser curado, né? Daquela raiz de amargura que o meu pai tinha gerado dentro de mim. Aí foi quando passou um tempo e um dia eu estava em casa, não tinha ninguém, eles foram para minha casa. E sabe aquela amizade, Júnior, que você tem assim, pastor Gilson? Daquele amigo que você pode conversar, que você pode contar, que você acha assim, puxa, essa pessoa gosta tanto de mim que ele está a ponto, se eu entrar numa briga, ele entrar na minha frente e colocar a vida dele por mim. É interessante que sempre aparece aquela pessoa que tá... Quando tudo parece que tá fechado, sempre tem aquela pessoa que vai aparecer, que te estende a mão, te estende o ombro, vem, de repente até... Alguns têm boa intenção, né? Querem realmente te ajudar. Às vezes o meio não é o legal, né? Mas eles são assim, às vezes a gente vê, parece que tá tudo fechado, né? De boa. Verdade. Sempre aparece alguém de boas intenções. Foi mais ou menos isso que aconteceu com você? Comigo foi praticamente ao contrário, né? Na verdade, eu acreditava muito naquela amizade. Tanto é que, como eu estava vivendo dessa forma, passando esses problemas interior, então eu confiava muito nos dois, né? Era Nivaldo e Fábio. E foi quando eles chegaram em mim, num dia que não tinha ninguém em casa. E como de costume, a gente estudava, a gente, né, conversava muito. E naquele dia eles chegaram em mim assim e falaram assim, olha, essa noite a gente vai sair, né? A gente vai para uma discoteca e tal. Só que antes disso daí, a gente queria te oferecer algo para você ficar mais tranquilo, né? Para você soltar mais, para de repente você conversar, para você criar coragem. Porque do jeito que você tá, não é legal você sair. Só que na minha cabeça nunca se passou que era cocaína. Até porque eu nunca tive contato, né? Como fui criado na igreja, como falei. Dali então eu falei, não, jamais. Eu nunca usei isso daí, não quero, tal. Aí ele falou assim, olha aqui, olha pra mim e olha pro Fábio. Você vê alguns vestígios em nós, assim? Você consegue perceber que a gente usa? Eu falei assim, jamais, né? Nunca imaginei. Até porque eles tinham um porte físico, eles não aparentava que eles faziam uso. Aí eu falei, não parece. Aí eles falaram assim, justamente por isso a gente usa socialmente, a gente sabe usar. E então jamais a gente ia chegar em você para te oferecer algo aí para te destruir. Muito pelo contrário, nós somos seus amigos e a gente quer te ajudar. E foi ali que eu fui ceder, né? Acabei cedendo, então o meu contato foi justamente através de pessoas que eu nunca imaginei, não se passava pela minha cabeça, né, que aquelas pessoas que eu admirava muito pudessem contribuir para um mal que quase acabou com a minha vida, né? E foi assim, comecei a usar aos poucos, dali em diante já se tornou assim de uma forma descontrolada e quando eu fui me dar por fé assim, eu já tinha me tornado um dependente químico. Porque a impressão que dá, as pessoas acham que eles têm controle, pastor Gilson. É verdade. Da droga. É assim com cigarro, é assim com a bebida alcoólica, é assim com qualquer tipo de droga, de vício, que a pessoa acha que ela tem o controle. Não, eu tenho o domínio. Exatamente. E é uma falsa sensação, porque no começo você acha até que tem. Eu consumi álcool há muito tempo também na minha vida. Graças a Deus fazem 12 anos que eu parei de beber, que eu paro, né? Na noite em que eu me converti, eu decidi parar. Não foi fácil, nunca é fácil, né? Mas com a graça de Deus na minha vida eu consegui. Então fazem 12 anos que eu não sei o que é colocar um vestígio de álcool na boca. Nada. Né? Foi uma bênção pra mim, pra minha família. Só que é essa sensação de que eu domino, eu sou o controle. Não tem. Comigo foi assim, né? Chegou um ponto assim na minha vida que eu costumo dizer assim, pastores, que foi os meus momentos mais angustiantes da minha vida como ser humano. Porque na verdade eu vegetava, né?
como eu não tinha... Eu tinha um ódio muito grande do meu pai. O que eu fazia? Eu saía de casa às 6 horas da noite, porque eu sabia que ele chegava em casa às 6 horas do trabalho. Então eu saía de noite, passava a noite inteirinha na rua, ao anoitecer, e só retornava à minha casa, pastor Gilson, quando era 6 horas da manhã. Porque era 6 horas da manhã ele se levantava para ir trabalhar. E à noite, assim, muitas das vezes assim, eu não usava droga, mas eu ficava andando, sem rumo, sem destino, e foi assim, a minha amizade com os dois, um acabou falecendo e o outro mudou-se, né, porque também estava usando de uma forma descontrolada, então levaram para o Paraná. Hoje eu não tenho mais, sei de que um faleceu, o Nivaldo, e o outro eu sei que ele mudou, está na igreja, né, mas está lá no Paraná. Enfim, voltando para minha história, eu me lembro que eu chegou um momento da minha vida assim que eu estava vegetando, porque foi tão forte assim o impacto da cocaína na minha vida, pastor, que, como eu disse, eu trocava a noite pelo dia. E quando eu chegava em casa, durante o dia que eu dormia um pouco, eu acordava de tarde, era raras vezes que eu me alimentava, né? Eu lembro que eu só tomava leite, comia um pão, ou quando não, um miojo. Mas eu não tinha muito contato com os meus irmãos, até porque assim, e nem muito menos com a rua, com os amigos. Eu tinha muita vergonha, porque eu já estava muito magro, né? E é interessante dizer que as drogas, muitas das vezes as pessoas falam assim, olha, peraí, aquela pessoa ali não interage, aquela pessoa não conversa. Na verdade, as drogas fazem isso com a pessoa, né? Ela mesma acaba isolando a pessoa. Porque é um sentimento de culpa e de vergonha muito forte. É tão forte que o usuário ele se sente, muitas das vezes, assim, com vergonha de chegar nas pessoas que ele conheceu um dia, né, que viram ele bem. E de repente ver ele naquela condição, naquele estado, né? Então, para ele, assim, eu encontrava muito essa dificuldade. Tinha dias, assim, que na minha casa, assim, em alguns parentes, e eu ouvia quando ele chegava. Meu quarto era trancado. E aí eu ouvia eles, eu tinha, assim, uma angústia tão grande dentro de mim, que muitas das vezes eu entrava debaixo da minha cama, porque eles falavam, a minha tia, meus tios, cadê o Natanael? E eu ouvia, aí quando chegava no meu nome, aquilo me machucava, né? Porque, na verdade, eu estava vegetando. Eu cheguei num ponto, assim, que assim, a vida não tinha mais sentido. Até porque eu sabia que eu estava naquela situação mudo, cego e surdo. Assim que funciona, né? O mundo do dependente químico. Ele não tem força para ele não, tanto é que as drogas ela atinge todas as áreas, né? Principalmente o sistema imunológico, né? E então essa é muito difícil. E foi quando eu comecei, teve a ocasião que eu conheci o pastor, fui lá e passei o cheque. Ele me falou algo que marcou muito a minha vida. Ele falou, olha, esse cheque aqui, se você estiver passando ele para mim, e se você querer me enganar, eu vou falar uma coisa para você, um dia ou outro, você ainda vai pedir ajuda para mim. Porque eu tenho meus filhos e eu sustento a minha família com isso, né? Porque eu sou um homem de Deus. Aquilo ali, parece que foi uma palavra simples, né? De muitas palavras que eu ouvia de muitos assim, missionários, pessoas que estavam na rua, pastores, às vezes chegavam em mim e falavam assim, olha, jovem, Deus tem uma obra na sua vida, Deus tem um plano na sua vida. Mas aquilo ali entrava num ouvido e saía no outro. Mas o dia que eu tive um contato com o pastor Gilson, e ele falou aquelas palavras para mim, aquilo causou impacto dentro de mim, né? Porque eu sabia que eu estava fazendo errado, só que eu não tinha forças para sair daquela situação. Foi quando passou assim, alguns meses, né? E eu vi que eu precisava mudar. E foi quando eu cheguei no meu pai e chorando, né? Até porque eu não conversava com ele, tinha aquela mágoa. Mas eu vi que eu estava num estado muito deplorável. Foi quando eu cheguei no meu pai e falei, olha pai, eu preciso de ajuda. Né? Teve algumas ocasiões assim que ele saiu de noite para me procurar pelos matos, andando, chorando, porque nessa época aí o meu pai, ele mudou muito, né? Ele, na verdade, ele foi transformado por Deus, né? Deus fez uma transformação muito forte através da minha vida, né? Ele vendo naquela condição e eu culpava ele. Às vezes ele me procurava conversar comigo, eu falava para ele, olha, eu não quero conversar com o senhor. Se hoje eu estou nessa situação, é porque o senhor tem uma parcela de culpa, então eu não quero conversar. Desde o dia que o senhor me deu aquele soco, o senhor morreu para mim. Mas aquele dia eu vi que eu precisava de ajuda. Foi tanto que eu fui conversei com ele, chorando, falei, olha, eu quero que o senhor me ajude, me interna em alguma casa de recuperação, porque do jeito que eu tô, não tem mais jeito. Aí ele pegou rápido demais, começou com o pastor Joaquim, que é uma pessoa que eu amo muito, um grande missionário, tem um amor muito grande, né? Pelas almas, pelas vidas, faz um trabalho muito bonito. E
E aí ele foi, conversou com esse pastor, eu fui para essa casa de recuperação, passei pela triagem, mas não fiquei. Até porque o doente é mais ou menos assim, né? Ele sabe que ele está doente, ele entende que ele está doente, mas ele não aceita, né, a mudança, porque a mudança, assim, na verdade, muitas das vezes assim, ela é progressiva, né? Ela não é repentina. Então aquilo chocou um pouco. Quando eu conversei com um psicólogo, ele falou uma coisa para mim que eu nunca esqueci. Ele falou: olha, esse lugar aqui não vai te transformar. Quem vai te transformar é você. Você que precisa querer mudar. Ele falou: do tempo que eu tô aqui, eu vi muitos que entrou e ficaram poucos meses aqui, que entenderam que precisavam mudar. E eu vi muitos que ficou 1 ano, 2 anos, que saiu na primeira semana, teve uma recaída, voltou, tá até hoje. Então, quem vai te mudar é você querer e Deus, né? Você é 50% Deus, 50% você. Aí ele falou para mim assim: olha, eu olhando para você tá bom, você está bem. E eu acreditei naquilo. Ele falou: você não precisa disso daqui para te mudar. Na verdade, era uma triagem para ver se eu estava preparado para ficar ali. Quando na verdade eu não estava. Foi quando eu cheguei pro meu pai e falei: não, pai, eu sei que eu tenho força e eu vou conseguir mudar, mas não aqui. E saí dali. E chegou um ponto que eu me lembro que eu subi em cima do telhado da minha casa e ali eu tive a conversa com Deus. Muito se diz, assim, costuma se dizer que o jovem, quando ele nasce na igreja, né, e ele sempre tá orando, e que chega um momento quando ele sai, igual o filho pródigo, assim, que a oração dele não passa do teto, né? Eles dizem assim. E eu, naquele dia, de noite, eu muito angustiado, né? Peguei e falei assim: quer saber de uma coisa? Eu vou subir em cima do telhado de casa. E hoje eu quero ter uma conversa com Deus. Ou seja, não vai ter telhado para atrapalhar. Não. Vai ter que me ouvir. Ali é só o céu. E em cima disso eu subi em cima do meu telhado. E quando eu cheguei no meu telhado, comecei a olhar para o céu. E ali eu comecei a me lembrar quando eu era pequeno, quando o meu pai, ele mesmo contrariado, assim, me levava para a igreja, e muitas das vezes eu ia triste, não querendo ir, mas quando eu chegava lá dentro da igreja, participava do culto, eu saía daquele culto assim como se eu tivesse renovado, como que se as forças, elas se encontravam dentro de mim, como se fosse o meu combustível. Eu não entendia, mas eu sabia que eu saía de lá feliz, leve, alegre. E aí eu comecei a falar com Deus dessa forma. Falei: olha, eu me lembro quando eu ia para a igreja, era tão bom, né? E eu ia pesado, mas voltava leve. E sempre acreditando que o Senhor é um Deus, né? Sempre confiando no Senhor. Só que hoje, olha para a minha vida, olha a condição que eu tô, a maneira que eu tô me comportando, eu não tenho mais jeito, não tenho mais esperança. Para mim, a única coisa que restou, ou que resta, é a morte. E eu não quero viver assim. Eu comecei a chorar e comecei a questionar a Deus. O Senhor existe de verdade? Ou o Senhor é apenas um fantoche? Ou o Senhor é apenas uma imaginação, né, humana? Eu gostaria de que, se realmente o Senhor se importa pelo ser humano, se realmente serviu de alguma coisa, né? Na época que eu ia na igreja, se realmente serviu, eu gostaria que o Senhor mostrasse para mim que realmente o Senhor se importa pelo ser humano. Olha para a minha vida, olha para a minha situação. Se o Senhor me mudar, se o Senhor transformar a minha vida, aonde o Senhor me mandar, aonde o Senhor me colocar, eu sempre vou falar que o Senhor é de verdade, que o Senhor realmente é um Deus verdadeiro dos crentes. Porque eu tô cansado de pessoas me parar na rua e me dar um panfleto e falar para mim que Jesus me ama, que Jesus se importa comigo, que Ele tem um plano na minha vida e que Ele pode me transformar. E se realmente o Senhor tem um plano, se realmente o Senhor se importa pela minha vida, então que o Senhor muda a minha vida, muda a minha história. E quando o pastor Gilson volta, entra nesse cenário de novo? O pastor Gilson, ele voltou nesse cenário no dia 14 de janeiro. Foi poucos meses depois que eu conheci ele, como eu falei. E uma semana antes dessa oração que eu fiz com Deus, eu já não queria mais ter contato com droga, estava evitando. E eu me lembro que no dia 14 de janeiro de 1998, eu era de noite, né? Meu pai estava se preparando para ir para a igreja, me convidou, não quis. Falei, por mais vontade que eu tinha, mas todas as vezes que eu me trocava e chegava a estar pronto para ir, alguma coisa acontecia. Eu olhava para o espelho, olhava para o meu rosto, pastor, e muitas das vezes puxava até minha pele, assim, esticava de tão magro que eu estava.
aquilo me envergonhava, não vou. E naquele dia eu peguei, meu pai chegou em mim e falou assim, olha, eu tive um sonho com você e eu te vi morto. Quem sabe hoje não é a última oportunidade que Deus está te dando para você voltar para a igreja. Mas eu não tinha força. Eu falei para ele, olha pai, eu não sei o que vai acontecer com a minha vida, mas seja feita a vontade de Deus. E ele foi para a igreja. Eu saí aquela noite, andei bastante, depois retornei para minha casa. Quando deu mais ou menos uma 00:30, eu peguei e subi, que era de costume, às vezes, conversar com alguns meninos que usavam droga, né? E eu conheci um jovem, que esse jovem foi um jovem que me fez mal. E o contato que eu tive com esse jovem, né? Era um jovem muito temido no bairro. Ele já tinha tirado vidas, né? E eu tive um contato com ele, conheci ele numa roda, usando droga. E todo mundo tinha medo dele, né? Como eu falei, ele era muito perigoso, mas ele se engraçou. Novamente, assim, ele se aproximou assim, de mim, como os outros amigos, como eu disse aqui no início, né? E ele falou, olha, rapaz, eu não converso com ninguém, mas eu gostei de você. Enfim, formei uma amizade ali com ele por medo, né? Como eu não conversava com ninguém, mas comigo ele conversava. Então eu comecei a ter uma amizade com ele. E eu me lembro que nesse dia eu fui conversar com o Dindo. Chegando perto da casa do Dindo de noite, uma 00:30, ele falou para mim assim, olha, é melhor você ir embora para sua casa, vai por ali, porque o Baianinho tá te procurando, né? Ele quer falar com você. E vai para sua casa. Eu vi que ele estava estranho, mas não entendi muito e falei, não, tudo bem, eu vou embora. Quando eu estava voltando para ir embora, eu me deparei justamente com o Baianinho. E ele era um jovem assim, tão diferente, tão perturbado, que ele andava assim sempre olhando para todos os lados. Era como que se ele estava sendo perseguido todas as horas e todos os momentos. E muito pesado esse jovem, muito carregado. E uma energia, né, negativa. E, enfim, eu vi ele e falou, olha, eu preciso conversar com você. E eu preciso resolver uns problemas lá embaixo, na ponta de tráfego, e eu preciso ir com você. Aí eu olhei pra ele assim, ele falou, você tá armado e tal? Eu falei, não, tô armado. Aí ele falou assim, tá, porque eu tô e a gente precisa resolver lá uns problemas. Eu falei, tudo bem, né? Tinha como contrariar ele, que ele era, como eu disse, muito temido. Eu falei, tudo bem, vamos embora. E começamos a andar. Quando a gente chegou perto do colégio Eduardo Barnabé, que tem ali no bairro de Quium, eu comecei a andar com ele. Um pouco para frente tinha uma creche, e essa creche não era muro, era um alambrado, né? Quando eu cheguei assim próximo da creche, eu notei que ele estava muito diferente. Havia momentos ali que ele falava comigo e alguns outros momentos que não era a voz dele no corpo dele, era uma outra voz. E ali era a manifestação do espírito do inimigo, né? Satanás. E vendo aquela situação, como eu fui criado na igreja, então eu entendi isso daí. E comecei a sentir, né? Aquela reação assim que alguma coisa ali poderia acontecer, porque era muito diferente. Não era uma coisa comum, normal, né? Ora ele falava, ora outra voz falava no corpo dele. E ali começou a falar que ele precisava entregar a minha alma para ele. É hoje, não pode passar de hoje, tem que ser hoje. Se não for hoje, eu vou cobrar da sua. E ali eu olhei para ele, senti que alguma coisa aconteceu comigo, né? E eu olhei assim para aquele alambrado. Quando eu olhei, ele me olhou também e arrancou uma arma. Quando ele arrancou uma arma, ele olhou para mim e disse assim para mim, assim, porque eu pensei em pular. Falei, se eu pular aqui e correr, eu vou escapar, né? Porque pelo que eu tô vendo aqui, parece que ele tá manifestando o diabo no corpo dele, então parece que é comigo o negócio. Então eu já vou antecipar e vou fugir. Só que quando eu olhei para o alambrado, ele também viu o olhando. E ali ele falou para mim, olha, você nem pensa em fugir. Porque se você for fugir, o primeiro tiro que eu vou dar vai ser na sua cabeça. E ali, vocês imaginam, né? Você tá diante de uma situação como essa, você não tem força, não tem o que você fazer. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas o que eu fiz para você, né? Eu nunca fiz nada para você. O que você quer fazer mal para mim? Falei, ó, cala a boca e só anda. Me segue e acabou. Não quero que você faça nenhum tipo de pergunta. E ali em diante ele começava novamente a falar, né? E dali em diante eu comecei a andar. Conforme eu estava andando, a gente partimos para próximo de um campo. Quando nós chegamos próximo desse campo, a gente tinha que atravessar o campo, atravessar uma pista e atravessar o outro lado, que era só capim, né? Era só matar. Naquela época ali, hoje tem uma igreja, né? A igreja Santo Expedito, de Quium ali, na época não era um campo, terra, né? Então a gente tinha que passar por aquele caminho. Ou seja, um cenário assim, para alguém que se fosse tirar a vida de alguma pessoa, perfeito. E dali então eu comecei a andar com ele. Quando eu comecei a andar, a gente entrou naquele trilho tal, próximo do campo, ele pegou, olhou para mim e falou assim, agora você entra na minha frente. E eu comecei a falar com Deus, né? Falei, puxa, Senhor,
eu vou morrer assim, né? Não vou ter tempo para nada, simplesmente vou acabar desse jeito. E não tinha o que se fazer. Abaixei minha cabeça e dei 2 passos para frente. Foi quando ele me deu o primeiro tiro a queima-roupa. O primeiro tiro acertou as costas e varou no pulmão. Quando varou no pulmão, que eu senti aquele impacto, bala me perfurando, eu tentei correr. Só que o desespero foi tão grande, tão forte, que eu acabei tropeçando na minha própria perna. E ali eu caí. Conforme eu caí, ele pegou, foi e me deu outro tiro. Eu tentei levantar, ele deu outro tiro debaixo das axilas. Naquele momento, eu consegui levantar e comecei a correr. Conforme eu corri, tinha alguns barrancos naquele passo. E eu caí novamente. Quando eu caí, eu fui levantar, ele estava próximo de mim. E quando ele estava próximo de mim, que eu caí, ele estava numa altura mais ou menos de uns 3 metros, né? E ele foi e me deu outro tiro, só que tentando mirar na minha cabeça. E ali ele acertou o chão, uma lasca, né, de terra. E ali eu levantei. Quando eu levantei, eu senti outro tiro na minha barriga. Conforme eu levei aquele tiro, eu levantei e comecei a correr. E nisso já era quase 1h da manhã. Um desespero muito, muito grande dentro de mim, apavorado, socorro, socorro. E eu me lembro que a janela começava a bater, as pessoas fechando a janela, não tinha mais ninguém na rua, né? O lugar que eu estava era um lugar muito escuro, e eu continuei correndo, desesperado, ele atirando, e eu, Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Foi quando muito lá na frente, bem lá na frente, eu atravessei a avenida, notei que havia um muro, uma casa, né? E eu fui, pulei, escalei aquele muro e invadi uma casa. Com 3 tiros no corpo, você ainda conseguiu forças para pular o muro. Eu não entendo até hoje, né? Da onde que veio tamanha força. Para mim, o meu peito, para você ter uma ideia, um dos tiros que perfurou, jorrava sangue. Mas naquele momento, assim, a vontade de viver era tão grande que eu lutei. Todos os momentos eu lutei. Foi quando eu invadi essa casa e pulei. Quando eu pulei, um cachorro veio e me mordeu. Porque o cachorro acho que não esperava, né, que aquilo fosse acontecer. Tem cachorro que está esperando alguém invadir, né? Então, ele me mordeu um pouco, era uma casa que ficava um pouco mais lá embaixo, né? E tinha uma rampa. Aí eu desci, vi que tinha uma área e caí. Pensei comigo, puxa, pelo menos eu aqui dentro, pelo menos vou morrer tranquilo. Vou morrer aqui e parei ali, porque eu já não tinha mais como me levantar, não conseguia mais mover as pernas. Caí. Quando eu caí dentro daquela casa, eu vi e notei que o cachorro estava fazendo muito barulho, abriu a porta da cozinha e uma senhora saiu. Quando aquela senhora saiu, ela foi ver o que aconteceu no quintal dela. E quando ela se deparou comigo no chão, todo ensanguentado, já havia uma poça, né, de sangue, ficou um pouco grosso, já estava saindo muito sangue. E ela me viu. Quando ela me viu, foi um impacto muito forte. E eu disse para ela assim, olha, me desculpa, né? Mas não tinha o que eu fazer. Por favor, eu sei que eu vou morrer, mas antes de morrer, só me dá um pouco de água. Ela olhou, entrou em desespero, colocou a mão na cabeça, assim, chamando, bem, vem aqui pra você ver. Um jovem invadiu nossa casa, tá aqui todo baleado. E o que nós vai fazer? Aí essa pessoa saiu, colocando uma brusa, né? Tava de bermuda, colocando uma brusa. E quando essa pessoa chegou perto de mim, aí ele pode dizer aonde que Deus permitiu eu cair. Quando ele caiu no meu quintal, a gente fica assustado, é claro. Deixa eu entender uma coisa aqui. Ele passa um cheque sem fundo pro senhor, pega algumas roupas, o senhor fala pra ele que se ele estivesse te enganando, ele ia pedir ajuda. E nesse cenário, justamente dentro da tua casa, do teu quintal, pastor, é isso mesmo? Ele foi cair? Isso já era mais ou menos 1h30 da manhã. Eu olhei no quintal, ele estava com uma camisa xadrez e uma camiseta branca e já estava todo vermelho, todo ensanguentado. Eu ainda falei para ele assim, o que você está fazendo aqui no meu quintal, rapaz? Ele falou assim, eu fui baleado, rapaz, abaixa aí, que o rapaz está vindo aí atrás. E nisso o rapaz passou com a camiseta nas costas e a quadrada na mão. E ele virou o muro assim, que era uma viela. E nisso eu fiquei desespero, falei assim, o que eu vou fazer? E nisso tinha um vizinho do lado, um baixinho, um pouco curioso. Ele subiu por cima do muro para ver o que estava acontecendo. Aí eu falei assim, me ajuda a socorrer, rapaz, vamos colocar ele no carro, já mandei minha filha abrir a porta do carro, já deixar preparado, me ajuda a socorrer. Eu falei assim, não põe a mão, não, deixa aí. Eu falei assim, se você não me ajudar a socorrer, eu vou falar que você que fez isso aí, rapaz. Fiz um susto nele, né? Foi onde que ele pulou o muro rapidinho e me ajudou. Joguei ele dentro do carro, a gente saiu. Mas antes, quando ele pediu água, a minha filha, que já está na Glória, né, que o senhor recolheu em dezembro, ela chegou e falou assim, não, mãe, eu aprendi na escola que não pode dar água para uma pessoa que é baleada. Não pode dar água. Aí ele não tomou água. A gente jogou ele no carro, eu saí em disparada
eu não demorei 5 minutos a chegar no Hospital Ouro Verde. Mas o senhor reconheceu ele, viu quem Eu era? reconheci, quando eu reconheci, minha filha olhou e falou assim, ô Natanael, pai. Isso ele já estava pálido, o sangue já estava saindo todo, né? Quando eu cheguei no Ouro Verde, naquele desespero, eu bati o carro numa porta lá e gritei, vem que o rapaz está morrendo. Isso ele já estava desfalecendo. Aí já trouxeram uma maca, levaram ele correndo lá para dentro e eu fiquei cá fora chorando. Eu fiquei chorando e daí a pouco eles deram os primeiros socorros, trouxeram ele e colocaram na ambulância para levar para a PUC. E nisso, lá dentro, me parece que ele ainda teve força para falar, olha, tem um homem lá fora, eu quero ver ele. E quando ele chegou lá fora, que colocaram ele dentro da ambulância, eu cheguei bem perto assim, ele olhou para mim, abriu os 2 olhos, que estava com os olhos fechados, que já estava desfalecendo. Ele disse assim, pastor, não deixa eu morrer não. Aí que eu chorei mesmo, né? Eu falei assim, não, você não vai morrer. Eu estendi as mãos, fiz uma oração, falei assim, leva ele em paz, e o Senhor já libertou ele, vai salvar, e ele não vai morrer. Aí falei assim, ele fechou os olhos, aí levaram ele. No outro dia foi visitá-lo, ele já tinha sido operado na PUC e tiraram algumas balas, não sei se ficou alguma no corpo. Não, tirou todas. Tirou todas as 3, né? Mas graças a Deus que Deus me deu essa oportunidade de salvar uma vida, né? E depois ele foi servir a Deus juntamente comigo, depois de alguns tempos. Depois disso aí ele foi preso, certo? Aconteceu algo na vida dele, né? Mas lá na cadeia ele pregou muita palavra de Deus, ganhou muitas almas para Jesus e quando ele saiu, foi muitas vigílias comigo e foi assim a nossa história, né? Mas naquele momento eu não lembrei de nada, não lembrei que ele me deu cheque sem fundo, não lembrei que ele não pagou, porque como ele disse aqui, pastor Júnior, que ele dormia até meio-dia, 1h da tarde, ficava na cama, foi muitas das vezes que eu cheguei na casa dele, a mãe dele, eu saí de lá chorando, ela dizia assim, ele tá lá no fundo, vai lá conversar com ele, eu chegava lá, ele tava dormindo, eu acordava ele, ô Natanael, você não vai me pagar? Ele abriu os olhos assim e falou assim, rapaz, mas eu não recebi, mas foi essa história, ele cai lá no meu quintal, eu vou socorrer ele, e graças a Deus que foi salvo 2 vezes, né? Foi salvo por mim levando para o hospital, socorrendo, e foi salvo por Jesus através de mim. Que Jesus entrou na vida dele e hoje é um homem temente a Deus, um homem abençoado, né? Sem sequela nenhuma, né? Sem sequela nenhuma. Graças a Deus, porque Deus, ele fez um grande milagre na minha vida. Aquele dia lá, eu penso até hoje, todas as vezes que eu vou dormir, eu sou muito ligado a Deus, sabe? Vou me dizer assim para Thaís, minha noiva, que todos os dias eu vou ao trabalho, vou indo, dando louvor, chego no trabalho ouvindo louvor e sempre em comunhão com Deus e sendo grato, porque um milagre foi muito forte, porque eu penso como que eu poderia ter caído justamente na casa do pastor Gilson, ou seja, eu poderia ter caído em qualquer lugar, eu poderia ter invadido qualquer casa, talvez, eu pergunto a você, você estaria preparado para um jovem pular na sua casa de madrugada junto com sua família e de repente todo baleado, sabendo que a pessoa que baleou ele estaria ali próximo da situação, você ligaria para a polícia ou você iria ali, iria estender a mão, ajudar? Isso é difícil. Rapaz, eu acho que é uma pergunta que só consegue responder quem passa por isso. Verdade. Né? Só quem passa, porque a gente não sabe o ímpeto, a forma como que é, né? E olha que interessante. Deus permitiu você ser salvo 2 vezes, usando o mesmo canal de bênção, né? E é interessante que Deus, quando faz a obra, ele faz como? Se ela vai acontecer ou não na vida da pessoa, depende exclusivamente da pessoa, né? Que Deus, a vontade de Deus é salvar todo mundo. A gente sabe que nem todos vão ser salvos, infelizmente. Mas depende da pessoa. E o que aconteceu na história de vocês que eu vejo é isso. De bate-pronto, eu estaria preparado? Qual seria a minha reação? Seria, de repente, ligar para a polícia, né? Ou numa situação... Por quê? Porque hoje a pessoa que faz o que o pastor Gilson fez, ele passa por um processo tremendo. Porque a iniciativa é boa, de pegar e de socorrer, mas depois vem toda a burocracia, né? E Deus abençoou de uma tal forma que acabou fazendo com que desse certo. Pastor Deus Barbosa, prepara as coisas, né? O que você está falando aí, eu passei. Eu não sei se o Natanael sabe, mas foi meses. A viatura na época, né, da Preto e Branco, subia a avenida e descia a avenida procurando a minha casa, me procurando, meus filhos, todos preocupados, a esposa. E as pessoas amigas desse moço, amigas, né, que era desse moço, me procurando. E foi até que eu encontrei com um grupo deles. E eu preguei o evangelho para eles. Um olhou para um, outro olhou para outro e falou assim, olha, se é assim, não tem o que fazer. Porque eu disse para eles, vocês estão num grupo aqui sentados.
se eu passar que um de vocês for baleado, será que alguém vai socorrer? Eles vão correr. O que ficar caído aqui, eu vou colocar no meu carro, vou fazer a mesma coisa. Eu falei isso para eles. Então eles olhou e falou assim, olha, na verdade, olha, não tem o que fazer com esse moço. E as pessoas me perseguiram, a polícia, só que nunca fizeram nada comigo, a polícia nunca me procurou para ir na delegacia. E foi uma coisa que eu fiz, que para falar a verdade aqui, Barbosa Júnior, não foi só ele. Eu estava dirigindo um culto no Jardim Esmeraldina, quando chegou um telefonema, chegou para mim, pastor Gilson, tem um moço baleado no Boa Vista, ou mesmo esfaqueado. Eu deixei o culto, deixei para o meu segundo e fui lá socorrer esse moço. Cheguei lá, nem a polícia entrava lá naquele tempo, lá da situação que ele estava, usuário de drogas também. Cheguei lá, tinha sangue nas paredes para todo lado, a gente socorreu, cuidei dele. E hoje, graças a Deus, ele é presbítero da igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, trabalha na portaria da sede. Ele vai com a gente no culto quinta-feira, na Novas de Salvação, para você ter uma ideia, para a glória de Deus, né? Mas é o Carlos Guilherdo, ele estava bem magro, hoje, quem via ele naquele tempo e via hoje não acredita. E foi outros também, que as pessoas acham que nós não devemos fazer esse tipo de coisa. E para mim, naquele momento, não, veio muitas coisas na cabeça, mas eu falei assim, se eu chamar a polícia, ele vai morrer aqui mesmo. Se eu chamar a ambulância, ele vai morrer aqui mesmo, então deixa eu socorrer. Eu fiz uma oração rapidinho, peguei e socorri. E hoje ele está aqui, como você disse, sem sequela, abençoado por Deus, e a gente só tem que agradecer a Deus. Então vale a pena amar, vale a pena fazer o bem para aqueles que fazem o mal para nós, é o que a Bíblia diz. Sobre bebida, eu aprendi a tomar bebida alcoólica muito jovem, que eu fui criado numa fazenda em Minas, onde tinha alambique de cachaça. Eu parava no copo ali, tomava, eu ficava caído nos bagaços ali com 8 anos de idade, 10 anos. Até os meus 24 anos de idade, fumar, beber era comigo mesmo. Mas no dia que eu me converti, eu costumo dizer, pastor, que a pessoa pode parar de beber, pode parar de fumar, pode parar de usar droga, pode parar de prostituir, parar de tudo, mas deixar não. Porque a Bíblia diz em João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. O verso 36 diz, verdadeiramente, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se Jesus não libertar, a pessoa pode parar, mas pode voltar. Você usou droga depois daquela época que você foi para a igreja, aceitou o evangelho? Nunca mais, né? Quer dizer que Jesus libertou ele. Eu fico muito feliz por ter salvado uma alma e outras, porque desde muitos anos Deus me chamou para isso. E muitas pessoas não entendem. Ah, mas você não pode fazer isso, a pessoa fez o mal para você. Não, mas eu tenho que fazer o bem para uma pessoa que fez o mal para mim mesma, que Jesus me ensinou, não é verdade? Então, estou muito grato de estar aqui dando esse testemunho, falando do Natanael, porque é uma vida que, eu costumo dizer assim, Deus, eu estou orando, o Senhor me dá aquela pessoa que eu estou orando por ela, para mim cuidar para o Senhor. Eu oro assim. E Deus me deu o Natanael para me cuidar para ele. E me deu Carlos Guilherdo também, que hoje é um presbítero da igreja, para me cuidar dele para o Senhor. Flávio Pop, hoje ele é pastor. Ele dentro de uma viatura, na traseira de uma viatura, e eu atrás chorando com o meu carro e ligando para o advogado. Quando a viatura chegou no 2º distrito, eu cheguei junto com o advogado. E lá pouco depois a gente tirou ele, hoje é pastor. Então vale a pena a gente cuidar. Como Deus é lindo e maravilhoso. Os caminhos e os propósitos de Deus não se comparam aos caminhos e aos propósitos dos homens. Eu falo sempre isso aqui. A mente humana, ela não consegue entender a mente de Deus, porque essa é totalmente diferente da mente humana. O testemunho do irmão Natanael prova para nós que esse Deus, ele tem seus propósitos. Pensa, ele comprou as roupas com o pastor Gilson, passou um cheque sem fundo e o pastor falou para ele, olha, se você não me pagar, você vai me pedir ajuda de novo. E anos depois, ele baleado foi parar na porta do pastor e o pastor socorreu ele, e hoje nós podemos assistir e ouvir esse testemunho maravilhoso daquilo que Deus fez. Irmãos, Deus é poderoso para fazer coisas grandiosas acontecerem ainda nos dias de hoje. Os créditos vão para o canal Chronicast, podcast Barbosa Júnior. O link está na descrição do vídeo. Entra lá, se inscreva, assista aos vídeos e aos episódios. Esse é o testemunho do irmão Natanael e pastor Gilson. Você que não é inscrito em nosso canal,
se inscreva, ative o sininho das notificações, nos siga nas redes. Em algum lugar desse vídeo está aparecendo um botão escrito seguir. Nos siga. São diversas mensagens no direct, diversas mensagens nos comentários dos vídeos, de pessoas que têm recebido renovo, que têm recebido a graça de Deus, pessoas têm aceitado ao Senhor Jesus Cristo através de cada vídeo que nós temos compartilhado aqui. Se você, assim como o irmão Gilson, tem um testemunho impactante e gostaria de compartilhá-lo em nossos perfis na rede, entre em contato pelo WhatsApp, tanto na descrição desse vídeo, como também na bio dos nossos perfis nas redes sociais. Se esse vídeo falou ao teu coração, deixa aquele like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente.